A segunda grande onda de movimentos negros, que é nos anos 30, corresponde novamente à sublevação ao levante de todas as colônias e nacionalidades oprimidas. As revoltas coloniais levantam também o movimento negro, porque o movimento negro no Caribe, no Brasil, nos Estados Unidos, também é um levante colonial. Em todos os momentos em que as nacionalidades oprimidas lutam, o problema do negro vem para o primeiro plano, porque o problema do negro é um problema colonial onde a cor da pele é decisiva. Por exemplo, no Brasil não dá para você dizer que os negros são de dessa ou daquela nacionalidade, porque aqui se misturou, num cadinho racial, étnico, as nacionalidades de vários grupos africanos diferentes que vieram para cá. Mas a cor da pele dá, aquele substituto da etnia, como se fossem todos da mesma nacionalidade. Não existe uma língua negra comum para os descendentes africanos do Brasil, assim como não existe nos Estados Unidos, não existe em Cuba também. No entanto, a cultura africana cria essa identidade e você pode dizer com toda tranquilidade que é uma população colonial. Muitos movimentos negros nos anos 30, 40 e 60 entenderam isso e colocavam o problema do negro como o problema de uma população oprimida dentro de um outro país. Nos Estados Unidos, numa determinada época, discutiu-se o problema da constituição de uma república negra no que era chamado Cinturão Negro dos Estados Unidos, que eram os 7 estados do sul dos Estados Unidos, com maioria negra. Por quê? Porque eles se viam como uma população independente, que reivindicava até uma autonomia nacional em relação ao país em que eles viviam. Quer dizer, discutiu-se que eles não eram norte-americanos, que eles eram uma população escravizada, colonizada, oprimida dentro dos Estados Unidos. Houve nos Estados Unidos também um movimento de volta para a África, que foi um movimento relativamente minoritário, mas que expressava a mesma coisa. Quer dizer, o que esse movimento estava dizendo? Nós não somos daqui, nós não somos da mesma nacionalidade. Tanto que foram norte-americanos que, num dado momento, criaram o país africano da Libéria. Ela foi criada por norte-americanos que vieram dos Estados Unidos, com apoio do próprio governo norte-americano na época. Então, quer dizer, o problema da autonomia, o problema da cultura, o problema, às vezes até se coloca da língua, da religião negra, mostra que nós estamos diante de uma população oprimida, colonizada, que tem as suas peculiaridades, assim como, por exemplo, na época do Império Russo havia populações que estavam ali oprimidas. Populações que, por exemplo, não podiam na escola ensinar a história do seu próprio país, não podiam ensinar a língua natal. No Império Russo aconteceu isso aí com a Polônia, que é um país até bastante importante dentro da Europa. Essa é a situação do negro, é uma questão democrática. Então, nesse sentido, é bobagem. Primeiro falar que a questão do negro não existe. A questão do negro no Brasil é uma questão mais grave, não menos grave, do que nos Estados Unidos. O negro norte-americano tem conquistas sociais que são muito maiores do que no Brasil. Quando a direita fala que o problema do negro não existe, essa afirmação é sempre acompanhada de uma advertência. Eles falam assim: não vamos estimular o ódio racial. Por quê? Porque o negro vive no rodapé da sociedade, só que, diferentemente dos Estados Unidos, o negro brasileiro é uma maioria. O negro norte-americano é menos de 20% da população. O negro brasileiro e os descendentes de africanos, se a gente quiser usar a expressão, é uma expressão da moda, de afrodescendentes, é 90% do país. Os afrodescendentes. Porque há muita gente que não é negra, mas é afrodescendente. Meu caso, por exemplo. Não sou negro, mas sou afrodescendente. É a maioria do país. Esmagadora maioria, não há a menor dúvida disso. Por isso que eles não querem estimular o ódio racial. Porque o ódio racial
se os negros começarem a reivindicar coisas para os negros, eles vão acabar com todos os privilégios da burguesia. A esquerda, que tem a mesma posição por motivos diferentes, também erra pelo seguinte: o problema do negro não é idêntico ao problema da classe operária. O problema da classe operária é a exploração capitalista do trabalho assalariado. O problema do negro é a opressão de toda uma nacionalidade, por isso se fala em povo negro. Essa opressão, assim como a opressão da mulher, atinge as mais distintas classes sociais. Se o negro for um burguês, se ele tiver dinheiro, se ele adquirir o status econômico do capitalista, ele continua sendo oprimido no Brasil e em todos os lugares do mundo. Pode ser que ele não esteja disposto a lutar contra essa opressão, porque ele se apoia no privilégio que ele tem, mas ele não deixa de ser oprimido. A gente tem inúmeras manifestações disso com pessoas muito famosas, né? Coisas que a gente vê que aconteceram aqui, por exemplo, com o Pelé no Brasil, que é um membro da burguesia, mostram que a opressão racial atinge todas as camadas sociais, atinge a classe média também. Os movimentos feministas, embora eles tenham nascido dentro do movimento da classe operária, hoje em dia são movimentos, em grande medida, de mulheres da classe média. Como é que pode ser identificado como a classe operária o problema da mulher? Não faz sentido nenhum. A mulher de classe média não é oprimida? Só a mulher ou proletária que trabalha na fábrica, que vive na fábrica é oprimida? Lógico que não. O Brasil, por exemplo, foi uma estatística para mostrar a situação da mulher, que fazem essas estatísticas aí, né, para pressionar os diferentes países, mostrou que o Brasil é um dos países do mundo onde existe a menor participação de mulheres em cargos de direção pública e nas direções das empresas capitalistas. Agora, por que a mulher não ocupa cargo de direção pública se o problema é só da classe operária? Não, o problema é inclusive da burguesia. No Congresso Nacional, quantas mulheres tem? Meia dúzia. Se você juntar todas as mulheres de todas as câmaras de vereadores, toda a Assembleia Legislativa do Congresso Nacional, todos os representantes de partidos de direita, da burguesia, etc. e tal, a participação da mulher é ridícula. Nem falar do negro também é ridículo. Quer dizer, na burguesia, o problema da mulher não está resolvido também. Então, quer dizer, o problema do negro é um problema específico. É um problema em si. Ele não é um problema que é idêntico ao problema da classe operária. E certamente nem o problema do negro, nem o problema da mulher estão resolvidos. Eles têm uma base econômica. Bom, o que é o movimento negro que fala que é preciso uma solução negra para o problema do negro não entende é que dentro do capitalismo há duas soluções: a solução capitalista e a solução socialista. Não existe uma terceira solução. Né? Isso aí cria um problema que muita gente não entende. Mas se só existe capitalismo e socialismo, então como resolver o problema, por exemplo, do Equador, que é um país oprimido da Colômbia, Venezuela, do Brasil e da Argentina? Então, fica a pergunta: é possível resolver o problema do Brasil, país oprimido, do Equador, através do capitalismo, dentro do capitalismo, por meio do capitalismo? Não. A história já mostrou que isso é impossível. A história mostrou que a burguesia dos países atrasados, assim como também a burguesia negra, que seria uma espécie de país atrasado, não é capaz de enfrentar o setor fundamental da burguesia, que é a burguesia imperialista. Por isso que a maioria das revoluções verdadeiras que acontecem nos países atrasados, que alguns chamam de subdesenvolvidos, que outros falam que são os países do terceiro mundo, elas conduzem à expropriação do capital. Porque a burguesia local acaba sendo um instrumento do imperialismo. E não um instrumento de luta contra o imperialismo. A burguesia brasileira não é como a burguesia francesa, que lutou pela sua emancipação política, pela sua afirmação no cenário mundial. A burguesia brasileira é um capacho do imperialismo. É uma burguesia associada
que vive das migalhas que caem na mesa do imperialismo, e nada mais. Aí que está a confusão. A confusão está no seguinte: todos os problemas que a sociedade capitalista herdou do passado, e ela herdou muitos problemas, a sociedade capitalista não é formada apenas de burgueses e trabalhadores, ela tem milhares de contradições dentro dela. Ela herdou contradições do passado. Há países muito atrasados. Se você vê os países do Oriente Médio, vivem num tempo imemorial. Não é nem feudalismo, pré-feudalismo. Tudo isso o capitalismo herdou e consolidou. O que o capitalismo faz com essas contradições é dar a essas contradições uma nova forma. Por exemplo, no capitalismo está ressurgindo a escravidão. É uma volta ao passado? Não. É uma escravidão capitalista. É uma escravidão que está a serviço do mercado mundial. Quando se denuncia o trabalho infantil nos países asiáticos, que é uma forma de escravidão, esse trabalho infantil não é plantar legumes para um latifundiário romano. Esse trabalho infantil é para fazer um tênis da Nike, é para montar um computador, e vai para o mercado mundial. É uma escravidão capitalista, não uma escravidão antiga. Quer dizer, o capitalismo ele toma os problemas do passado e dá a esses problemas uma nova forma, uma forma tipicamente capitalista. Integra o problema na sociedade capitalista, usa essa desigualdade, né, para favorecer os capitalistas e consolida essa desigualdade. A opressão da mulher, do negro, de todas as minorias, é uma forma herdada do passado, mas transformada pelo capitalismo numa forma de opressão moderna, atualizada. É uma sobrevivência do passado, mas uma sobrevivência que está integrada na sociedade capitalista. Quer dizer, todos esses problemas, eles só podem ser resolvidos com o fim do capitalismo. Quer dizer, em última instância, o problema da mulher só pode ser resolvido pelo socialismo. O problema do negro só pode ser resolvido pelo socialismo. O problema da África, o problema da América Latina, só o socialismo. Isso tem que ficar absolutamente claro. O problema da África é um problema da classe operária? Na sua esmagadora maioria, não. Há muitos operários na África, mas, em geral, nada tem a ver com a classe operária. Mas só pode ser resolvido pela sociedade que corresponde à classe operária, que é o socialismo. É essa definição, é essa compreensão que falta, de um modo geral, ao movimento negro. Não existe uma alternativa negra. Existe o capitalismo, que é o que nós vivemos hoje, e existe o socialismo, que é o regime social que corresponde à luta e aos interesses da classe operária. Não há mais nada, não há terceira via. A tentativa de estabelecer uma terceira via só pode levar a uma política reformista que alimenta a ilusão de que o capitalismo pode resolver essas contradições. Então, por exemplo, se você não fala que você é contra o capitalismo, não coloca a luta do negro na perspectiva da liquidação do capitalismo, não coloca a luta do negro na perspectiva do socialismo, inevitavelmente você terá que alimentar a ilusão de que o problema do negro pode ser resolvido através do capitalismo. Você estabelece as cotas para negro, estabelece isso, estabelece aquilo, e quando você vê o negro, o problema dele está resolvido. O problema dele não dá mais tarde.